cara irmã, olá meu caro irmão, muito obrigado por me receber em seu lar. Estamos aqui mais uma vez, prosseguindo a nossa série da síntese dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos ver as mensagens que Jesus traz, as mensagens que o seu Evangelho e os Espíritos Nobres nos trazem. Vem comigo, vamos estudar esse capítulo e espero que vocês se interessem e aprofundem os estudos e busquem mais a compreensão do Evangelho de Jesus e introduzam em suas vidas, introduzam em seu dia a dia. Vamos lá. Então, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, nós temos os seguintes itens. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliar-se com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E na instrução dos Espíritos, o perdão das ofensas, a indulgência. É permitido repreender os outros, notar suas imperfeições e divulgar o mal alheio. Então vamos no primeiro item. Perdoai para que Deus vos perdoe. Temos as seguintes falas de Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se a Pedro, a ele, perguntou: Senhor, até quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então Jesus aqui, neste item, nos convida ao perdão incondicional, a sempre perdoar 70 vezes 7 vezes cada ofensa, cada mal feito. Não é perdoar o meu irmão 70 vezes 7 vezes, mas é cada ato irresponsável, cada ofensa. Ou seja, o perdão irrestrito, o perdão incondicional. Pois, se o meu irmão erra, tranquilamente eu também erro. Então, eu perdoando, naturalmente, quando chegar a minha vez, se é que já não chegou e já não passou, eu também serei perdoado, pois vivemos na lei de causa e efeito, somos regidos principalmente pela lei de causa e efeito. Então o perdão nos liberta, o perdão nos desamarra, o perdão nos desacorrenta, o perdão nos desprende. Então busquemos perdoar inúmeras vezes, infinitamente. Claro, perdoar significa não desejar o mal de volta, não devolver o mal. É evidente que se aquela pessoa que me fez mal, para mim ela pode causar riscos, pode ser danosa a presença dela, eu não devolvo o mal, eu não desejo o mal, eu não busco o mal dela. Mas é claro, não terei como, não haverá condições de eu trazê-la para dentro do meu lar, abraçar como se fosse um irmão querido, um irmão que não me oferta riscos, pois o risco existe e um dos nossos deveres é de nos protegermos contra os riscos, mas perdoando, não odiando, não desejando mal, não desejando troco e não desejando que a justiça de Deus se faça presente, porque eu não estou perdoando ninguém desse jeito, né? Então aprofundemos no estudo do capítulo, do item Perdoai para que Deus vos perdoe, do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. O próximo item é reconciliar-se com os adversários, onde começa assim, também Mateus. Conserta-te sem demora com o teu adversário,
enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último cêntimo. Como entender esta passagem? Como entender esta fala de Jesus? Reconciliar-se com os adversários. Se eu tenho um problema com alguém, se alguém tem problema para comigo, nada melhor do que eu buscar esse alguém e pedir perdão. Se for o contrário, perdoar, dizer, irmão, te perdoo, não há mágoa, não há problema algum, siga sua vida em tranquilo, siga sua vida em frente. Por quê? Buscando me reconciliar, buscando perdoar, buscando me reconciliar, enquanto estou a caminho, ou seja, enquanto estamos reencarnados na mesma reencarnação, obtendo perdão, desfazendo o que ficou ruim, ou ao menos não mais tendo o mal sendo desejado, tendo a vingança sendo desejada, realmente pedir perdão, ser humilde, ir pedir perdão. Enquanto estamos a caminho, enquanto estamos na mesma reencarnação, significa o quê? Que muito improvavelmente este irmão meu, o próximo, me perseguirá nas próximas reencarnações. Será como se fosse meu obsessor? Não será, pois, tendo conseguido obter o perdão, tendo solicitado perdão, tendo pedido perdão, tendo desfeito o mal entendido, não haverá perseguição nas próximas reencarnações. Por isso que Jesus fala, ser entregue ao juiz e juiz entregue ao ministro, e não sairá da prisão enquanto não pagardes o último cêntimo. Então tratemos logo de pedir perdão, tratemos logo de perdoar, tratemos logo de nos reconciliar, para não levar para as próximas encarnações problemas graves, problemas obsessivos, problemas reencarnatórios complexos. Aprofundemos também o estudo desse item. O próximo item, o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Veja aqui, profunda essa fala de Jesus. Vou agradecer a Deus, vou orar a Deus, né? Vou fazer a minha oferta diante do altar, vou à igreja, vou ao templo, vou à casa espírita, à sinagoga, à mesquita, seja lá onde for, para agradar a Deus, para fazer a minha oferta a Deus. Mas eu me lembro, puxa, eu tenho um problema com o João, tenho um problema com a Maria, tenho um problema com o Antônio, tenho um problema com a Josefina. Antes de falar com Deus, antes de orar, vamos buscar imediatamente nos reconciliarmos com as pessoas que temos problemas. Vamos buscar rapidamente fazermos as pazes, deixar tudo em paz, porque estando em paz, não tendo mais peso na consciência, o sacrifício mais agradável a Deus não é ir levar a oferta a Deus, levar a oferenda a Deus, mas sim refazer-me com o meu próximo. Não querer o mal dele e trabalhar para que ele não queira o meu mal. Pedindo perdão, humildade. Falando, eu errei, me perdoe, não mais farei isso, vou me corrigir. Eu estava num momento de desequilíbrio, me perdoe. Humildade, que problema há? E sendo assim, após tudo ter sido esclarecido, aí sim, volto ao altar e faço a minha oferta a Deus, faço o meu sacrifício a Deus. Aprofundemos também nesse item, vale muito a pena. Próximo item, o argueiro e a trave no olho, onde Mateus também nos diz:
Porque vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Muitas vezes a gente repara, né, que no olho do nosso irmão tem um cisco pequenininho, enquanto o nosso olho tem uma trave desse tamanho. Mas a gente quer que o outro se corrija, que o outro se modifique. Ou seja, nós observamos os erros alheios, as falhas alheias, mas não observamos as nossas. Realmente, isso é uma hipocrisia sem tamanho. Porque antes de falar do outro, eu tenho que olhar para mim. Aquilo que eu estou criticando no outro, por acaso eu não faço numa proporção muito maior? Eu não faço de uma forma muito mais intensa, muito mais agressiva? Por isso que Jesus nos fala, eu estou com uma trave no meu olho, um pau desse tamanho, né? Um toco de árvore desse tamanho no meu olho, enquanto o meu irmão tem um cisquinho pequenininho, tem um simples argueiro. E eu fico acusando ao outro, ao invés de olhar para mim. Então olhemos para nós em primeiro lugar. Quando estivermos sem traves nos nossos olhos, ou seja, estivermos limpos das impurezas, aí sim, poderemos até pensar em chegar no próximo e dizer alguma coisa sobre o seu comportamento. Mas enquanto eu tenho um comportamento desequilibrado e irresponsável, então não adianta eu falar do outro. Eu tenho que cuidar de mim. Então aprofundemos também nesse item, o argueiro e a trave no olho. Um outro item, para mim, é um dos itens que mais mexem comigo, que mais reverberam no espírito imortal que sou. Não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então Mateus nos diz, não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mas João nos traz a passagem, para mim, mais linda e magnífica do Evangelho. Começa assim. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram, Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveravam em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes, aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, os mais velhos em primeiro lugar. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem tampouco eu te condenarei. Vai e não peques mais. Esta passagem é simplesmente emocionante, extremamente profunda, pois todos nós gostamos de acusar o próximo, de falar o erro do próximo, mas não olhamos para os nossos erros. Que moral eu tenho para acusar alguém quando eu faço algo similar ou pior? Que moral que eu tenho? Antes de acusar alguém, devo consultar a minha consciência. Está em mim, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu faço.
Então, antes de falar mal de alguém, primeiramente verificar. Eu tenho débitos em aberto? Tenho. Então, por que eu estou criticando o outro se eu também sou igual ou muito pior? Por exemplo, este ano estamos em ano de eleição e temos o hábito de dizer ladrão, bandido, rouba, Como estão minhas ações? Como estão meus atos relativos à honestidade? Eu tenho comprado sem nota para pagar mais barato? Se numa compra que eu faço, o atendente, o caixa, me devolve um troco acima do que deveria me devolver, eu devolvo a ele. Na hora de declarar imposto de renda, eu coloco uns dependentes ali que não existem. Eu fico procurando nos obituários nome de médicos, nome de dentistas que desencarnaram, para com isso lançar na minha declaração de imposto de renda que eu fiz um tratamento com aquele médico, com aquele dentista, gastei X mil reais, para com isso obter uma restituição, sendo que eu não fiz. E aí quem sou eu para falar do político A, B ou C, que ele é ladrão, que ele é desonesto? Eu estou sendo honesto. Pensemos, reflitamos sobre isso. Pois, levar vantagem em 1 centavo e levar vantagem em 1 trilhão é levar vantagem. É roubo do mesmo jeito. É ser ladrão do mesmo jeito. Reflitamos sobre isso. Esta passagem do Evangelho, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, extremamente profunda. Então olhemos para nós, avaliemos as nossas ações, para depois pensarmos na ação do outro. Mas Jesus nos diz: perdoai para que Deus vos perdoe 70 vezes, 7 vezes cada ocorrência. Aprofundemos mais o nosso estudo no Evangelho. Vamos nesse item, do capítulo 10. Não julgueis para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É profundíssimo, é seríssimo. Vai no âmago do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa presunção. Vamos lá. Vamos trazer Jesus para nossas vidas, trazer o Evangelho para nossas vidas. E agora, a gente entrando nas instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas, pelo Espírito Simeão, em Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Então, perdoar sempre é a melhor opção para todos nós. Perdoar sempre. Pois pedimos perdão a Deus. Se eu espero que Deus me perdoe, porque eu, muitas vezes, ou algumas vezes, quero negar o perdão. Então vamos lá na instrução dos Espíritos. Estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais. Outro item da instrução dos Espíritos, a indulgência, né? Onde ele fala no início, dessa forma: Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Então, ser sempre indulgente, né? Não querer ressaltar o mal alheio, não querer ressaltar as dificuldades, os problemas do próximo. Ser indulgente, porque nós também precisamos de indulgência.
porque nós também cometemos atos falhos, nós também cometemos atos irresponsáveis. Então vamos ali na instrução dos Espíritos. E o item, 3 perguntas muito boas, né? Respondidas as 3 pelo Espírito São Luís, lá em Paris. É permitido repreender os outros? Então vamos lá. Primeira pergunta. Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Quem responde é o Espírito São Luís. Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Reflitamos sobre isso. Uma resposta direta, objetiva e totalmente orientadora. Outra questão. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divulguemos? Também, São Luís, tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se-á inteiramente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal, para ocultá-lo do público, limitamo-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos dos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? Outra questão muito boa para refletirmos. E a última questão, respondida também por São Luís, é: há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? E ele responde: essa questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não há jamais utilidade de divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Aqui, São Luís nos convida sempre a refletir. O que eu busco? Qual é a abrangência? Quantos podem ser prejudicados por aquele mal que está sendo feito? Ou somente a pessoa que está fazendo mal será prejudicada? Temos que sempre avaliar. Ou seja, não é reagir, mas sim refletir. E para refletir, a melhor forma é ter o Evangelho de Jesus como base. Tendo o Evangelho de Jesus por base, sempre tomaremos a melhor decisão, com certeza. Pois o Evangelho de Jesus traduz todas as leis divinas, eternas e imutáveis. Então, finalizando aqui o capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Espero ter sido útil a vocês. Até semana que vem. Muita paz. Ótimos dias.